Estamos juntos agora para estudar os dois últimos modelos atômicos, o modelo atômico de Sommerfeld e o modelo atômico atual. No vídeo anterior, nós estudamos o modelo atômico de Bohr, em 1913. O modelo atômico de Bohr trouxe muitas novidades, que foram as órbitas estacionárias, as camadas estacionárias. Então, os elétrons se movem em órbitas estacionárias, que são órbitas circulares, com energia constante, que são as camadas, que hoje nós conhecemos como as 7 camadas eletrônicas. Qual é a novidade que o modelo atômico de Sommerfeld vai trazer em 1915? Eu coloco essas datas apenas para você ter uma ideia histórica da evolução dos modelos atômicos, e não com o intuito de você decorar. Até porque, dependendo da fonte que você consulta, você vai ver uma pequena variação de um ano para o outro. Modelo atômico de Sommerfeld de 1915, 1916, depende da fonte que você utiliza. Isso para nós não tem importância. O que interessa é uma contextualização histórica, por isso que a gente coloca a data. O que você tem que saber são os princípios fundamentais de cada modelo atômico que a gente tem estudado aqui em detalhes. Então, no modelo atômico de Sommerfeld, nós temos quais novidades? Existem os níveis energéticos, que a gente representa pela letra N, que são as camadas eletrônicas que estão presentes no modelo atômico de Bohr. Quem descobriu os níveis, as camadas, foi o Bohr. E esses níveis, eles são constituídos por subníveis de energia bastante próximos, que a gente representa pela letra L. Então, tem a novidade do modelo de Sommerfeld. A novidade no modelo de Bohr são os níveis, as camadas. Esses termos são sinônimos. Nível é sinônimo de camada. A novidade no modelo atômico de Sommerfeld são os subníveis, ou subcamadas, que são termos semelhantes. Com isso, nós já estamos até nos preparando para a próxima parte, que nós vamos estudar os números quânticos. Número quântico principal, que indica a camada, número quântico secundário, que indica o subnível, e por aí vai. Então, a novidade do modelo de Sommerfeld são subníveis de energia. Então, esse modelo de Sommerfeld ele é conhecido como modelo das órbitas circulares e das órbitas elípticas. No modelo de Bohr, nós só temos órbitas circulares, que foram deduzidas, inclusive, por equações matemáticas. Mas o Sommerfeld, por equações matemáticas, da mesma forma de Bohr, ele deduziu também a existência de órbitas elípticas. E ele até desenvolveu a seguinte regra: cada nível N possui uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas. Por exemplo, o nível 3, o N é 3. Então, o nível 3, a camada 3, tem uma órbita circular. E quantas órbitas elípticas? N-1. N-1 dá 3-1, dá 2 órbitas elípticas. Então, está aqui uma representação para o nível 3, com uma órbita circular e 2 órbitas elípticas com diferentes excentricidades. Ok? Então, estas são as novidades do modelo de Sommerfeld. As órbitas elípticas, que já existem, as órbitas circulares, que já existiam no modelo de Bohr, mas também as órbitas elípticas. E agora, não só o conceito de níveis, camadas, mas também o conceito de subníveis, de subcamadas. Alexandre, e qual é o modelo atômico atual? O modelo atômico atual, ele é conhecido como modelo da mecânica quântica ou modelo da mecânica ondulatória. Ele foi formulado entre 1924 e 1927, principalmente por 3 cientistas com 3 conceitos importantíssimos que você tem que conhecer. O princípio da dualidade de de Broglie, em 1924, o princípio da incerteza de Heisenberg, em 1927, e o conceito de orbital, em 1926, do alemão Schrödinger. Então, vamos lá. O que é o princípio da dualidade de de Broglie? Cuidado que tem questões que exigem que você saiba qual o cientista de cada um desses princípios. Então, o princípio da dualidade
de de Broglie. Dá até para associar. Dualidade, de Broglie. A todo elétron em movimento está associada uma onda característica. Em outras palavras, os elétrons apresentam características de partículas e também de onda. Isso vale para as demais partículas subatômicas em movimento. Então, um elétron, ora vale a pena estudá-lo como partícula, ora vale a pena estudar as suas características ondulatórias. Então, a toda partícula subatômica em movimento, há associada a ela uma onda característica. É o princípio da dualidade de de Broglie. Ele, inclusive, desenvolveu essa equação matemática, que o comprimento de onda é a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Então, o comprimento da onda é a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade da partícula subatômica. Tá bom? Então, este é o princípio da dualidade. Toda partícula subatômica em movimento, há a ela uma associação de uma onda característica. O elétron é uma partícula onda. Este conceito é muito comum, é o famoso princípio da dualidade de de Broglie. Segundo princípio é o princípio da incerteza do Heisenberg. O que é que o Heisenberg diz? Não é possível determinar em um mesmo instante, ou seja, simultaneamente, a posição e a velocidade de um elétron. Você pode generalizar. Não é possível determinar em um mesmo instante a posição e a velocidade de uma partícula subatômica em movimento. Quando você vai conhecer com precisão a posição, não dá para você determinar com precisão a velocidade. Quando você vai procurar determinar com precisão a velocidade, não dá para você determinar com precisão a posição, porque o equipamento sempre interfere sobre a partícula, interferindo também na precisão dos teus resultados obtidos. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg. E o terceiro é o conceito de orbital. Veja que para o Bohr, o elétron está circulando em uma órbita circular. Para o Sommerfeld, em órbitas circulares e elípticas. E no conceito de orbital, o elétron está em uma região onde é máxima a probabilidade dele ser encontrado. Essa região, o Schrödinger, ele chegou através de equações matemáticas, inclusive a determinar as formas geométricas dessas regiões, desses espaços ao redor do núcleo, onde a probabilidade de se encontrar um determinado elétron é máxima. Então, orbital é a região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Então, eu repito, o Schrödinger, através de equações matemáticas complexas, ele determinou a geometria de cada orbital dos subníveis. O subnível S tem um único orbital, que é esférico. O subnível P tem 3 orbitais, que são na forma de altere, aquele altere, né, dos marombeiros, pessoal aí da academia. Esses 3 orbitais, eles se orientam nesses 3 eixos. Um eixo vertical, um eixo horizontal e um eixo entrando e saindo da lousa, né, que a gente costuma chamar de X, Y e Z. Não interessa quem você vai chamar de X, Y e Z. Então, isso nós vamos estudar em detalhes no vídeo seguinte, que é o vídeo de números quânticos. Os orbitais S são esféricos. O subnível S tem um único orbital, que é o S. O subnível P tem 3 orbitais P, que são na forma de halteres. Já o subnível D tem 5 orbitais com geometrias mais complexas. E o subnível F tem 7 orbitais também com geometrias mais complexas. Essas geometrias são regiões espaciais ao redor do núcleo
onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, ok? Então tá aí o tripé do modelo atômico da mecânica quântica, o modelo atômico da mecânica ondulatória, que é o modelo atômico atual. O princípio da dualidade de de Broglie, o princípio da incerteza de Heisenberg e o conceito de orbital do Schrödinger. Com isso, a gente conclui essa parte de evolução histórica dos modelos atômicos, mas ainda vamos estudar outro conteúdo fundamental ainda desse módulo, que são os números quânticos, que fazem parte desse modelo atômico atual. É consequência desse modelo atômico atual. A gente se vê no próximo vídeo.